Bênção, graças a Deus. A Socorrinha, quando abriu o culto, ela já leu uma palavra e eu quero ficar nessa palavra, tá? Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 2. E os meninos também certamente vão colocar aqui, né? Olha esse dedinho lindinho da Socorro, né? Aleluia. Eu quero cumprimentar os casais, irmãos que estão através da internet, que eu sei que tem muitos. Alguns até pediram o link mais cedo para participar. Que Deus abençoe e que o Senhor fale com vocês também. No capítulo 2, ela leu do 18 ao 24. Eu vou ler só o 24, tá bom? O versículo 24 diz assim: portanto deixará o varão, ou o homem, depende da sua versão, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Curva a sua cabeça aí onde você está. Espírito Santo, é o Senhor que traz, é o Senhor que revela. O Senhor é o mel de todas as palavras. Se comigo, Senhor, para que eu possa transmitir para os meus irmãos o que o Senhor quer falar com eles, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse versículo ele é muito conhecido na Bíblia, e que quase 90% dos casamentos cristãos são feitos em cima dele, porque ele por si próprio, ele traz uma mensagem muito direta em relação ao que Deus quer, né? A palavra de hoje é 1 mais 1 é 1. E aqui já começa a trazer uma clareza, que Deus, ele faz 3 coisas importantes e marcantes nesse versículo. A primeira, deixar pai e mãe. Os maiores problemas que existem no período de 7 anos de um casamento, é porque as pessoas que se casam querem continuar, como diz no popular, na saia da mãe. Esse é o maior problema do relacionamento. Eu sei que nós aqui temos uma cultura que quando a gente consegue um terreno, a gente libera para que dentro do terreno faça uma casa para os filhos. Não tem nenhuma normalidade nisso aí. Mas por quê? Porque esse deixar pai e mãe é muito mais do que deixar fisicamente. É se desligar e cada um cumprir o seu papel como marido e como mulher e não depender dos pais. Infelizmente, a gente vê constantemente casamentos sendo abalados porque a mãe vê o filho passando por tal situação, ou a filha, e quer interferir, onde na verdade o casal tem que resolver os seus problemas. Afinal de contas, ali agora já não é mais a família A, é a família B que está nascendo o fruto da família A, né? Então, quando os pais interferem num relacionamento, infelizmente o problema é gravíssimo e o casamento tende-se a acabar. É provado que no período de 7 anos, ali se avalia um casamento, ali se identifica, ali se trabalha, ali se forma o casamento. Se você for buscar nas estatísticas e lançar, você vai ver que também a maioria dos casamentos que se separaram, que acabaram, foi dentro desses 7 anos. Por quê? Porque os 7 anos é o tempo suficiente para você começar a conhecer aquela pessoa que você vai viver por resto da vida com ela. Nesse período de 7 anos vai surgir conflitos, vai surgir confusões, vai surgir discórdias, entendeu? Os homens, infelizmente, não querem largar a vida de solteiro, quer continuar com futebol, um monte de série de coisas que ele fazia como solteiro, ele quer fazer como casado. Infelizmente é uma realidade. Então o primeiro passo aqui é deixar pai e mãe, para ser 1 mais 1 ser 1. Aí ele diz assim: apegar-se-á a sua mulher. Irmãos, essa palavra apegar-se-á, ela está ligado a todos os ângulos de um relacionamento, a começar o emocional. Nós não podemos nos apegar mais emocionalmente. Sabe quando tudo era papai e mamãe? Agora não, agora é ela ou agora é ele. Apegar-se-á a essa mulher, os sentimentos, a alma, espiritualmente, estar apegada, estar ligado um no outro. Então, primeiro deixa pai e mãe, depois se apega um ao outro. Que coisa linda, irmãos. Isso gera uma dependência emocional na vida do casal, para que quando vier as crises, as dificuldades da vida, as lutas do dia a dia, ele está fortalecido no casamento. Ele tem que se desligar emocionalmente lá daquele casamento, daquela base, e aqui crescer os dois juntos. O que acontece naturalmente em uma visão do mundo? Talvez não seja a visão do cristão. Se for, não deveria ser.
se apegam muito bem na vida material. Se apegam muito bem, sabe, quando o cara se torna um empresário, por exemplo, a mulher está ali, acorda com ele cedo, dorme tarde, e aquela luta. A gente vê que isso é comum, e eu bato palma, uma mulher que se entrega e se integra junto com o marido, batalhando pelo futuro da sua vida. Isso aí está mais fácil. Agora tem que se apegar emocionalmente, espiritualmente, para que um sinta o que o outro sente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, alguns aqui conhecem o que eu vou falar. Há 25 anos atrás veio um câncer na Socorrinha. Sempre eu falo quando eu estou ministrando para casais. Há 21 anos, né? 21 anos atrás. Nós fomos de um estado para outro e começou o processo do tratamento. Com 14 dias, o médico já havia falado para nós: todos os cabelos da sua esposa vai cair. Todos. Ela vai vomitar muito. Ela vai sentir cheiro de água. Água, ela é inodoro. Ela não tem cheiro, mas ela vai sentir cheiro de água. E outra coisa, qualquer comida para ela, ela não quer nem olhar, sente um cheiro diferente. Era aquela quimioterapia mais braba, bem pesada, né? Com 14 dias realmente caíram os cabelos. O que eu quero passar para vocês? Que quando Deus diz que torna uma só carne, que é o terceiro passo que diz aqui no versículo, né? E serão ambos uma só carne. Isso está ligado até os sentimentos, irmão. Um casamento que entende que a esposa dele é ele, que ele é sua esposa. O casal que entende, irmão, ele sente a dor de quem está com dor. Naquela época, Socorrinha sentia ânsia de vômito, eu sentia também. Socorrinha sentia tontura, eu sentia também. Sabe aquele negócio que os mais velhos antigos diziam, que quando a mulher está grávida, o camarada dorme, é um sono que não passa a vontade de dormir? Não falava essas coisas? Não tinha um entendimento. Está aí os mais velhos, está balançando a cabeça e confirmando. Porque é isso aí. Deus, ele faz tudo perfeito. Então a sua esposa não pode carregar uma dor sozinha. Nem o seu marido pode carregar uma dor sozinho. Um tem que sentir. E eu sentia, irmão. Eu sentia ânsia de vômito, eu sentia tontura. Está aqui a Socorrinha para confirmar com você. Era uma luta. Foram 8 meses nessa batalha até que recebemos a notícia, o documento que ela foi curada. Mas não foi fácil. Eu sentia, irmãos, eu chorava. Ela ficou abalada emocionalmente, ela chorava, eu chorava também. Quantas noites ela ia dormir, eu colocava a cabecinha dela aqui no meu peito, chorando, ela chorando, e eu não chorava para ela ver. Eu ficava ali sentindo aquela dor, como se tivesse eu tirado alguma coisa do meu seio. Sabe aqueles pinicãozinhos? Dava em mim. Eu imaginava tanto o que estava passando ali no seio dela, que eu sentia aqueles negocinhos aqui em mim. Aí eu botava ela aqui, eu ficava alisando até que ela dormia, depois de chorar bastante. Agora era minha vez. Quantas noites eu amanheci o dia chorando? Quantas noites? Eu ia levar ela no hospital durante o dia para fazer a quimioterapia. Nós andávamos 15, 20 minutos a pé, lá onde a gente estava, interior de São Paulo. Quando a gente ia para lá. E quando ela entrava, eu ficava sentado no hospital, encostava a cabeça, dormia até ela chegar e dizer: vamos, terminou aqui, meu. Mas ela nunca perguntou por quê. Tu está com sono? Estou com sono. Mas eu senti o que ela sentia. Então essa é a terceira parte aqui, ó. O sentimento de uma só carne. Irmãos, Deus, ele não olha o casal individualmente. A salvação é individual, não vamos confundir. Mas quando Deus, ele trata de casamento, ele não olha individualmente. Ele olha para a bolinha que foi misturada aqui, uma só carne. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 6, coloca aí para os irmãos verem, lê esse versículo. Ali fala, irmão, que agora já não são mais 2, né? É só um. Olha lá, ó. Assim eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe aquilo que Deus uniu. Se ele pegasse aqui agora e desse para você separar, jamais você ia conseguir. Você sabe qual é o maior problema? Sabe por que você não ia conseguir? Porque no azul ia pedaço de rosa, e no rosa ia pedaço de azul. E sabe qual é o maior problema de uma separação? Eu sei que cada caso é um caso. Eu não estou aqui para acusar nem apontar você que talvez esteja no segundo casamento. Cada caso é um caso. Mas sabe o que acontece quando tem uma separação? Por isso que a Bíblia diz, não é o Jonas, está lá em Malaquias, Deus odeia o divórcio. Sabe por quê, irmãos? Porque você leva você não, quem é casado pela segunda vez ou terceira vez, leva um pedaço do primeiro relacionamento. Leva, arranca literalmente. É fácil de entender, ser uma só carne, não tem jeito.
A Bíblia diz que quando Adão, irmãos, ele volta, depois aquele momento de anestesia, ele diz assim, ó, olha para Eva que está chegando, ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha eu ali sou eu. Então na separação, quando há ruptura, leva um pedaço um do outro. Por isso nós temos que lutar pelo casamento. Quando eu digo assim, cada caso é um caso, por exemplo, nós tivemos aqui um exemplo de Mauri. Ele não é casado separado, mas ele ficou viúvo. Ele disse assim, pastor Itamar, se eu tivesse a oportunidade lá atrás, essa foi a palavra dele, fez questão de vir falar aqui no púlpito com o microfone. Eu falei, não, você não vai falar não. Não foi, Socorro, é o André. Aí ele falou, pastor, não foi, André? E ele dizia, deixa eu ir, rapaz. Eu falei, não vai. Meu Deus, né? Está ali morrendo de rir. Ele disse, eu morro de vergonha, pastor, vou ter que falar alguma coisa. Não quero. Foi o contrário. Então, ele dizia assim, se eu tivesse tido uma instrução que hoje eu tenho, lá nesse curso Irmão Máximo, também na igreja, homens à mesa, mulher única, a outra lá, experiência do lar, que é o que a comunidade está voltada, ela levantou essa bandeira de tratar de famílias. Ele falou, se eu tivesse isso naquela época, eu tinha sido um esposo diferente. Você entendeu? Não é que ele trouxe da mulher que faleceu para o relacionamento dele com a Karine, mas olha o que ele ficou ligado, a um relacionamento que legalmente, biblicamente, Deus preparou a Karine e colocou ele, está os dois aí. Com quantos anos de casado, Mauri? 35 anos de casado. Então, irmãos, o que Deus uniu, não separe o homem. Lute para que nunca, sabe? Agora, irmãos, amar o nosso cônjuge, querer o melhor para ela, como eu estou falando, amar a si mesmo. Olha que coisa linda. No livro de Efésios, no capítulo 5, que fala lá dos papéis do homem e da mulher, olha o que diz o versículo 9. Efésios capítulo 5, versículo 29. Olha o que diz lá, ó, no versículo 29. Paulo escreve à igreja de Éfeso acerca de casamento. Além do mais, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Quem foi que odiou sua carne? Ninguém, meu irmão. Antes alimentam dela, cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, você que é um com ela, você que é um com ele, por que você está machucando ela? Por que você está machucando ele? Ninguém que ama seu corpo, irmão, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Se você machucar a sua esposa, ou se você machucar o seu esposo, você está se machucando o seu próprio corpo. Mas está dizendo ali que ninguém machuca o seu próprio corpo, e é fato. Jamais eu vou pegar entristecer eu mesmo. Jamais eu vou pegar um objeto para bater em mim mesmo. Jamais eu vou usar alguma coisa para mentalmente mexer comigo. Jamais eu vou fazer uma coisa que emocionalmente eu fico abalado, eu mesmo. Não. Nós vamos cada dia nos movimentando, trabalhando, buscando uma direção de Deus para ser o melhor o nosso corpo, a nossa vida. E quem é que ganha isso? É a esposa. Porque 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 1. Como é que o mundo ensinou para nós? Para mim, para você, para todos nós. Ensinou o seguinte. Ela é a minha segunda metade. Ela é minha metade. Ela é meus 50%. Para Deus não existe essa matemática. Não existe. É um só. É 100%. Porque se 50% é da minha esposa, 50% é do meu esposo, e para onde os outros vai? Os outros 50%. Então é 100%. Você é ela. Ela é você. Olha nos olhos dela e diz, você é linda, porque você parece comigo. Diz. Dá um beijo nela. Mas é verdade. Ela é linda porque parece com você. E você é lindo porque você parece com ela. Né, Tuta? Que bênção te ver aqui, né, Tuta? Esse cantinho aí vai ser teu ainda, tu vai ver. Eu até vou pedir para o pastor Abel colocar o nome aqui. Pertence ao Tuta e a Bianca. Em nome de Jesus. Pensa num cara precioso. Aí, ó. O Dé está dizendo que não falou a verdade, Dé. Não, Dé, mas você é bonito também, Dé. Vocês se parecem.
Mas vocês já perceberam que com o passar do tempo, a gente fica parecido com as nossas esposas? É isso que o Senhor está dizendo para nós. Porque 1 mais 1 não é 2, é 1. Como a gente se parece, irmãos? Eu vou dizer igual dela. Eu sei que Socorrinha é mais bonito, mas que eu pareço um pouquinho, eu pareço com ela. Deus é perfeito, Deus sabe todas as coisas, irmãos. Então, amar nosso cônjuge é cuidar do nosso próprio corpo, né? Agora, infelizmente, como eu falei, antecipei acerca da separação, a separação é perder parte de você. É você deixar levar um pedaço seu. É levar um pedaço dela. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, coloca para mim aí. Paulo também ele dá algumas orientações, algumas instruções aqui sobre casamento. Ele fala que a separação é descumprir uma ordem de Deus. Porque, ele diz assim, Deus usando a vida dele, para os casados. Aos casados, dou esse mandamento. Aí diz assim, mas não sou eu que estou dando não, estou só escrevendo. Mas o Senhor, não eu que estou dando, mas o Senhor nosso Deus, que a esposa não se separe do seu marido, e vice-versa. A ordem é diferente de uma sugestão. O Senhor não está sugerindo uma separação, Ele está dando uma ordem. Ele não está sugerindo você ficar junto, perdão. Ele não está sugerindo você nunca se separar. Ele está te dando uma ordem. E ordem não se avalia, ordem se cumpre. Sugestões se analisa. Ordem não, principalmente de Deus. Mas sabe por quê? Porque você e ela é um. Não tem como separar. Essa dinâmica que eles fazem aqui, nós fomos lá em Vida ao Ramo pregar lá também para os casais, no culto que eles fizeram lá, nós fomos pregar. E pastor Elson, a bênção, a comunidade lá. O Fabinho fez com a Arielle, só que ele deu para todo mundo. Todo mundo tinha essa massinha na mão. E eles se juntaram, a mulher estava com a rosa, o outro estava com a azul. E depois ele mandou dizer, agora separe. Bota aí azul para um canto e rosa para outro. Não bota, não vai. Porque Deus une os dois. Então jamais, irmão, pense um dia se separar. Jamais, irmãos. Jamais. E uma coisa que nós precisamos entender, que é preciso a gente exercer, é preciso a gente fazer, praticar, é jamais ser desleal com o nosso cônjuge. Jamais ter deslealdade, irmão. Temos que ser leais um para com o outro todo o tempo. Lá em Malaquias, no capítulo 2, versículo 15, coloca para mim, por favor, aí, mais uma vez, o casamento é um descumprimento. Acaso Deus não fez só um? Por acaso Deus não fez? Com uma porção de espírito que lhes pertence? E o único Deus deseja, o que é que Ele quer? Uma descendência dedicada a Deus. E toda descendência vai partir de um casal. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à sua mulher da sua mocidade, porque você não casou velho, você casou novo. Então seja leal. Não pratique jamais a deslealdade. Seja leal à sua esposa todos os dias, irmãos. Todos os dias. Faça ela entender o que está no seu coração. Faça ele entender o que está no seu coração. Seja parceiro, ande junto. Abra o coração com ele ou com ela. Se entregue os dois, confie, mergulhe na confiança. É um só. Acabou. É um só. 1 mais 1 na matemática de Deus não é 2 e nunca será. Em função e em detrimento a tudo isso que Deus ministrou no teu coração, de um casal, a partir de mim aqui, todos nós, a partir disso, irmãos, deixa o Espírito Santo te dizer só uma coisa: você é ela, igual Adão fez, osso dos meus ossos, carne da minha carne. No dia que você pensar assim, colocar em prática que ela é você e que você é ela, pode vir toda a tempestade do mundo, o casamento de vocês estão firmados na rocha. Amém, amados? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Essa é a palavra que eu queria que o Espírito Santo ministrasse no coração de vocês. E que vocês entendessem que depois disso, depois de todo esse processo, vai vir a sua geração.
E essa sua geração, que é a sua posteridade, ela vai te imitar. Ela vai ser o que você é. E aí já é uma outra coisa. Mas ela vai ser o que você é. A Bíblia diz que como uma flecha na mão do índio, que é o arqueiro, assim são nossos filhos no futuro. Pergunta para o seu filho, ou não precisa perguntar para não constranger, mas olha se ele está seguindo os teus passos. Sabe o que o mundo está ensinando hoje, os filhos, os mais novos? É não casar. E quer saber mais? Não tenha filhos se você casar. Tudo o contrário do que a Bíblia diz. Não é bom que o homem ande só, far-lhe-ei uma auxiliadora, sede fecundos e povoai a terra. É isso que Deus quer de nós. E esse cuidado que vocês têm, porque se vocês estão aqui num culto de casais, é porque você quer fortalecer o seu casamento. E esse cuidado vai trazer frutos. Eu não tenho como não falar, irmãos, os frutos que eu tenho. Eu tenho 3 filhos, eu e a minha esposa, eu e Socorrinha. E nós, tudo que está acontecendo na vida deles, um dia nós sonhamos. Meus meninos foram criados num grupo de pessoas que poderiam estar totalmente diferentes de onde eles estão hoje. Amiguinho deles da época, eu acho que 60% já morreu. Né, meu? De cada 10, 6 foi para as drogas. De cada 10, 6 foram assassinados. Sabe por quê? Porque não tinha um casal, uns pais, que mesmo pobre, entendesse o processo, olhasse para frente. Porque um dos sérios problemas é que o casal só pensa nele. E vai para a cama e gera filhos. Mas não pensa no que vai vir. Não pensa. E aí vem as consequências. Teus filhos, eles são o que você é. Está cheio de casamentos se acabando. Sabe por quê? Porque os pais também acabaram os seus. 1 mais 1 é 1. Você não está sozinho. Você é você, ela é você. Amém? Vamos colocar de pé agora? Vamos orar?